Infelizmente não vi o jogo, porque eu estava trabalhando na transmissão do jogo do Remo. As partidas foram ali meio que concomitantes, né? Mas o resto queria ouvir vocês, porque o Paysandu venceu por 4-1. Imagens da Sportnet que estão aí na tela, crédito também está aí para você que está acompanhando a gente. O Paysandu marcou no final do primeiro tempo com o Ítalo, o 10º gol dele na temporada, sofreu um empate na volta no intervalo com o Isaac, mas garantiu a vitória depois com gols de Caio Melo, Cleiton Pego e Juninho. Olha o Juninho fazendo gol de novo aí com a camisa do Paysandu, sendo aí um reserva muito competente para a posição do Ítalo também. Teve uma bola na trave do Pedro Henrique. Paysandu no segundo tempo aparentemente foi muito bem contra o Itabaiana, mas eu quero ouvir os senhores principalmente sobre essa desconfiança de vocês sobre o Paysandu ali na primeira etapa, hein? Primeiro deixa eu dar uma como é que eu falo? Uma cornetada no Mataus, porque se ele falar que o jogo não foi bom... Não, eu falei que o primeiro tempo do Paysandu não foi bom. Antes de vocês colocarem palavras na minha boca, o primeiro tempo do Paysandu não foi bom. Eu não sei porque você está sendo deselegante. Isso. Desde que você chegou aqui, se você brigou em casa, teve algum problema no coletivo, você não veio te contar nos seus colegas. Antes do Michel falar, antes de eu falar, vocês acham que eu ia perder? Vocês? O Paysandu chutou 11 vezes no gol. Aliás, 11 vezes, 6 no gol e fez 4 gols. Para o Mataus, essa partida deve ter sido muito boa, né? Porque os números são muito bons de eficiência. E ele tem que dizer que foi boa, porque senão a gente vai brigar até o final do programa aqui. Mas para mim não foi uma partida boa, cara. Foi um segundo tempo que o Paysandu aproveitou as oportunidades, foi lá, fez o placar. Mas o jogo era para ter ido embora no primeiro tempo. A postura do Paysandu contra o Itabaiana no primeiro tempo foi muito preocupante. O goleiro foi o melhor em campo, Gabriel Mesquita, que por sinal, para quem estava colocando em dúvidas a capacidade de Gabriel Mesquita, acho que já deu uma grande prova aí, né, do que ele é capaz de fazer e do que ele é capaz de ajudar. Para mim é um goleiro de Série B, tem nível para jogar a Série B e provou ontem que quando acionado ele tá a postos ali, tá pronto para ajudar a equipe. Mas é isso, cara. Para mim foi o pior jogo do Paysandu na Série C. Pior jogo do Paysandu na Série C. Eu gostei mais dos outros desempenhos. O melhor placar foi esse, sem dúvida nenhuma, né? Não tem nem comparação. Mas para mim, como desempenho, foi o pior desempenho do Paysandu na Série C, até por conta do adversário. Era um adversário mais frágil e eu esperava uma postura diferente no primeiro tempo. Até porque o Itabaiana agora foi para a última colocação. Mataus, sua réplica. Não, o Michel falou aí sobre se o jogo como um todo foi bom. Não foi. O primeiro tempo, inclusive, foi muito ruim, porque o Paysandu não conseguia criar, sentia extrema dificuldade em criar chances porque o Itabaiana marcou bem o Paysandu e me incomodou muito. Não sei se incomodou o Júnior Rocha, já que não teve coletiva depois dessa grande vitória do Paysandu, mas o primeiro tempo em relação a muito jogo direto, muitas bolas longas. Eu lembro que em vários jogos em Belém ele reclamava disso, que ele não queria que o time jogasse direto, ele queria que o time botasse a bola no chão para sair um pouquinho mais. Só que nesse jogo, em várias oportunidades, com o mínimo de pressão do Itabaiana, o Paysandu dava um chutão, muitas vezes, ou um passe longo, e não transformava esse passe longo em oportunidade, ou seja, dava essa bola para uma disputa do Ítalo. O Ítalo até conseguiu 2 vezes dar uma casquinha para o Thalisson, mas a jogada não fluiu. E em outros momentos, a defesa do Itabaiana rebatia a bola. E esse jogo, ficando muito aberto, foi extremamente ruim para o Paysandu, porque, em teoria, o Paysandu é o time com melhor técnica, então ele teria que colocar essa técnica em prática. Tanto que em vários momentos no primeiro tempo, o Marcinho não conseguiu aparecer no jogo, porque a bola ficava nesse vai e vem para lá e para cá e não parava no chão. Quando a jogada parou, quando o Paysandu colocava a bola no chão, conseguia trabalhar, ele chegava muito bem, porque aí entrava a qualidade técnica do Marcinho. Caio Melo no primeiro tempo não apareceu bem, mas no segundo ele começa. Por quê? Ele começa a aparecer bem porque o Itabaiana também cansa. A partir do momento em que o Itabaiana cansa, aí sim o Paysandu começa a jogar, porque a pressão alta do Itabaiana não aparece mais do jeito que aparecia.
sobrava espaço entre as linhas do Itabaiana, e nesse espaço entre as linhas, tu dando espaço pro Marcinho e pro Caio Melo se encontrarem no meio de campo, eles vão fazer coisa porque eles são acima da média da Série C. E foi isso que aconteceu, tanto que o Paysandu, ele foi até o terceiro gol, acredito que é o melhor gol do Paysandu, podemos dizer assim, porque é uma jogada construída desde trás, pressão do Itabaiana não funciona lá na frente, abre espaço no meio de campo, Marcinho toca no Caio Melo, Caio Melo toca por cima pro Cleiton Pego atacar em profundidade. Então, quando o Paysandu teve espaço, ele conseguiu jogar. O problema é que o Paysandu demorou para ter espaço. E no primeiro tempo, o Paysandu teve um sério problema de não pressionar o portador da bola. Até fazia uma marcação mais distante em alguns momentos, mais pressionante em alguns momentos. Só que a marcação muitas vezes falhava na primeira linha, que seria normalmente Ítalo e Marcinho, e aí sobrava espaço para alguém na intermediária dar um passe longo. E nesse passe longo do Itabaiana, pegando a defesa do Paysandu com a linha alta, sobrava as costas dos defensores do Paysandu, e aí o Itabaiana teve chances de fazer o gol. Foi um primeiro tempo muito ruim do Paysandu, e um segundo tempo, a partir do momento em que o Paysandu começa a conseguir controlar a posse, aí sim ele construiu bem o resultado. Mas demorou muito, teve que chegar vivo para construir esse resultado, e só chegou vivo graças à atuação do Gabriel Mesquita. Mas por que vocês acham que isso aconteceu? Será? Não sei se fisicamente se a questão física é uma resposta, porque aparentemente no segundo tempo o Paysandu sobrou contra o Itabaiana. Porque o Itabaiana cansou. O X da questão é o seguinte: o Paysandu começa a sentir falta, apesar do 4-1, que aí eu vou dizer para vocês que foi um 4-1, mas que o torcedor que assistiu o jogo sabe como foi o 4-1. Esse 4-1, o torcedor, depois que acabou o jogo, ele fez um ufa. Porque no primeiro tempo, a gente tem as imagens aí, né, Otineto? Eu não sei se a gente tem todas, mas no primeiro tempo o goleirão do Paysandu, ele operou brincando uns 3 milagres. Mas milagre mesmo, do cara chegar cara a cara, e aí falta também a qualidade do outro lado, mas isso não é problema do Paysandu. E aí entra a seguinte sorte questão. Do Paysandu que era Itabaiana, não era o Vasco. A questão, você agora foi elementar na sua colocação. Muito obrigado. Enquanto se pegar me elogie, o Itabaiana, quando você merece, sempre de elogio. Quando você se junta àquela quadrilha, mas deixa pra lá. Então, quando o Paysandu pegar um adversário de maior qualidade, isso preocupa, porque foi muito fácil. O Itabaiana é um time que tem suas limitações, e ele encontrou muita facilidade para entrar na zaga do Paysandu. E isso não é normal. Aí, vamos lá, vai de encontro ao que você falou. A parte física, ela está pesando sim. Claro que ela está pesando. Os caras não vão aguentar jogar 90 minutos, domingo, quarta, domingo, na mesma intensidade. Uma coisa é tu jogar de domingo a domingo, a Série C. Outra coisa é tu jogar domingo, a Série C, na terça contra o Vasco, viajar para ir para Sergipe, chegar lá, jogar com um time que, se ele ganhar, o real continua a mesma coisa, se ele perder, o dólar não sobe nada, e o Paysandu, se leva a quantidade de gols que o Itabaiana perdeu, eu não sei se encontraria forças para reverter. Porque uma coisa é você fazer 2-1 no time dentro da casa dele e depois fazer 3-1. Outra coisa é o outro time da casa meter 3-1 em você. Eu não sei se você vai encontrar essa força para reverter. Pois é, mas a gente falando desse jeito aqui, torcedor aqui que chega aqui no chat e fica perguntando, se o placar não tivesse ali na tela como tá na tarja, era como se tivesse perdido o jogo. Tem alguma coisa pra exaltar do Paysandu? Não, peraí. A gente não tá... por isso que eu te disse, você não assistiu o jogo, você vai ficar com a imagem do placar. É por isso que eu estou perguntando. O placar não diz o que foi o jogo. O placar não diz o que foi o jogo. Não diz. Itabaiana mereceu, no primeiro tempo, vencer a partida. E não venceu. O Paysandu saiu, o Paysandu foi pro intervalo com 1-0. O craque do jogo no primeiro tempo, Vanderlei,
Foi o goleiro do Paysandu. Cara, que no jogo acho que foi ele. E não é defesa de chute de fora da área, não. Tem uma defesa, Michel. A gente tá que falando, como fala lá em Capanema, de palma em cima. E Paulo, tem uma defesa que é tão importante quanto quando tá 2-1 pro Paysandu, tem uma cabeçada do Itabaiana que o Gabriel Mesquita faz uma defesa sensacional e na sequência do lance, 1 minuto depois o Paysandu cria para fazer o terceiro gol e praticamente matar a partida. Sobre a pergunta do João se tem algo positivo, lógico que vai ter algo positivo em relação a ter uma vitória por 4-1. O Paysandu no segundo tempo, e aí a gente tá falando, por exemplo, Itabaiana não conseguiu manter a intensidade. O Paysandu ele não entra, podemos dizer assim, tão abaixo fisicamente, mas o Itabaiana entrou numa rotação maior que o Paysandu, é verdade. Só que o Paysandu, durante o jogo, ele também não teve uma queda física. E isso é um ponto a levar em consideração, de um time que conseguiu, mantendo alguma espécie, manter a regularidade física dentro da partida, não teve uma queda absurda do Paysandu durante o jogo, apesar do começo bem ruim, é verdade, mas a gente viu um Paysandu tendo uma certa regularidade, e a atuação do Gabriel Mesquita é algo para se valorizar também, porque tu tem o do Gabriel Mesquita, que no pior momento do time, eu não sei se foi o pior jogo, Michel, mas com certeza foi o pior primeiro tempo do Paysandu, o pior tempo do Paysandu na Série C. E o pior momento do time na Série C, tu ter um goleiro que te deixa vivo, é extremamente importante, porque isso pode acontecer em jogos mais decisivos. Então a atuação do Gabriel Mesquita foi muito boa, a atuação dele eu gostei, porque ele não teve só aquelas defesas, entre aspas, que era em cima dele. Ele teve defesa que ele teve que tomar a decisão, que era uma crítica que eu tinha a ele, que às vezes ele talvez tomasse alguns gols que não eram frangos, mas eram defensáveis. No jogo de sábado, ele conseguiu defesas que, é um cara que fez o que tinha que fazer, sabia o que tinha que fazer, tomou a decisão e foi para cima do atacante, por exemplo, no lance ainda no primeiro tempo. Então, uma atuação muito boa do Gabriel Mesquita. No segundo tempo, quando Caio Melo e Marcinho se encontram em campo, a coisa funcionou muito bem. O próprio Marcinho estava precisando melhorar no jogo, porque o jogo para o Marcinho no primeiro tempo estava muito ruim. Ele não estava conseguindo jogar e já tinha todo aquele peso em relação ao jogo contra o Barra, que ele perde o gol, o jogo contra o Vasco, que ele perde o gol também. Então já ia virar também uma outra avaliação para cima do Marcinho. E aí no segundo tempo, quando o Paysandu consegue esses espaços, Marcinho e Caio Melo praticamente decidem a parada ali no meio de campo. E a entrada do Juninho também. Juninho mais uma vez se mostrou útil. No gol que ele faz, ele perde uma chance, mas ele aproveita o rebote. Então, claro que o Paysandu teve pontos positivos, mas a preocupação maior é porque por 44 minutos, que o gol do Paysandu sai nos acréscimos do primeiro tempo, se tivesse 2-0 pro Itabaiana, não seria mentira nenhuma. Olha só, e só fazer um ajustezinho aí, acho que o Bed vai concordar, fazer um ajustezinho no que o Matheus falou. A partida do Gabriel Mesquita não foi boa, ela foi excelente. Concordo contigo. Excelente. Porque o que ele fez... eu tô falando isso porque muita gente questiona o rapaz. Eu questionei muito ele no início do ano. Tanto para mim o Drogen era titular. Muita gente questiona o rapaz. E ontem ele fez uma partida, sábado, né? Ele fez uma partida excelente. Excelente, digna de um grande goleiro do Paysandu. E o Bed já bateu nessa tecla algumas vezes. Aqui nós vamos perguntar o que é que você não questiona. Isso é verdade. Você, meu amigo. Nosso trabalho é questionar. Pô, Mas o Bed já falou isso algumas vezes. E hoje o Paysandu, para mim, tem 2 bons goleiros, né? Porque também está sendo feito um trabalho. O Paysandu tem uma referência extremamente importante lá, que é o Emerson. A gente, antes de falar em goleiro no Paysandu, a gente tem que dizer isso exatamente. O Paysandu tem um treinador de goleiros que foi um goleiraço e que conhece da posição. E que não deve deixar os meninos sair com... não tá suado? Volta que goleiro... Goleiro tem que... O goleiro treina no dia do jogo, velho. Vamos ouvir o Gabriel Mesquita, então? Ele foi um dos poucos que acabou falando com a imprensa depois do jogo, né? O Paysandu não fez coletiva com o técnico, não enviou assessor de imprensa, né? Mas temos um vídeo do Gabriel Mesquita logo na saída do gramado falando sobre essa partida. Vamos ouvir o goleiro do Papão. Obrigado, graças a Deus a gente fazendo um trabalho sólido aí, constante. Feliz por poder ajudar a minha equipe hoje. Nosso primeiro tempo não foi muito bom. Feliz nas defesas que deixou a gente mantido no jogo. Conseguimos fazer o placar do primeiro tempo.
No segundo tempo fomos melhores, é isso, cara. A gente tem trabalhado muito aí com o professor Emerson, com o Jean, com o Ronaldo, com os meninos que ficaram lá em Belém, né, para manter essa constância na realidade, que é muito importante, né, para ajudar o Paysandu. Essa vitória levanta a moral da equipe, dá confiança para o próximo compromisso, para a continuidade do trabalho, né, Gabriel? Com certeza, né? Somar 3 pontos fora de casa é muito importante. Contra uma equipe difícil, a equipe do Itabaiana é uma equipe difícil de se enfrentar. Fomos consistentes no jogo, soubemos aproveitar as oportunidades. Agora é descansar, trabalhar com a comunidade na semana, porque temos a decisão na quarta-feira e, consequentemente, no domingo também. Tá aí, esse foi o Gabriel Mesquita falando depois da partida, né? Mas outro destaque que eu queria dar era sobre a questão do Thalisson, tá? Ele que teve a primeira oportunidade aí como titular em um bom tempo. O Júnior Rocha sacou o Hinkel para colocar o camisa 30 do Paysandu. O que dizer dessa oportunidade do Thalisson? Assim como todo o time, ele não apareceu no primeiro tempo, mas também ele não, podemos dizer assim, não destoou dos outros jogadores lá da frente. Por exemplo, se o Ítalo não faz o gol, tinham dizer que o Ítalo foi horrível no jogo. Porque o Ítalo não conseguiu aparecer no jogo. Se o Cleiton Pego não faz o gol no segundo tempo, vamos dizer, o Cleiton Pego ali, até o gol ele erra, porque ele bate errado na bola, vira um cruzamento pro Ítalo. Mas não é que o Ítalo tenha sido horrível no jogo. É que a galera faltou alimentação. Não, pois é, o ataque do Paysandu como um todo não apareceu porque o time não funcionou no primeiro tempo, que foi a maior parte do jogo. Eu não gosto dessa ideia de quando a gente fala do centroavante, o cara não deu um chute no gol. Aí não, porque ele sumiu do jogo, o cara não jogou nada. Ele tá ali para a última bola. Se a bola não chega, o problema não é só dele. Não é só, ele não pode ir lá atrás e driblar 5 e chutar, resolver o jogo. E dentro nem desse todo jogo mundo tem a sorte que o Pedro tem. Me pergunte por quê. Por quê, Paulo? Porque jogar no Flamengo até eu queria ser 9, pô. Não, sabe quantas vezes a bola passa ali na pequena área? Quantas? Jogando no Flamengo? Quantas? Meu amigo, do jeito que eu tô aqui, passava o 10, 15, 5, eu ia guardar. Com o centroavante que recebe bola toda hora. Então, por isso que eu falo que a atuação do Thalisson não destoou do resto do ataque do Paysandu, que no primeiro tempo não apareceu tão bem. E no segundo tempo, ele não tem ali também uma grande atuação, porque eu sinto que ele acaba sentindo muito ainda a parte física de ser garoto, porque ele é muito franzino. Ele não tem ainda a resistência suficiente para ter 90 minutos muito forte. Mas, por exemplo, dentro daquilo que se questionava do comparação Thalisson e Hinkel, nesse jogo eu não vi o Thalisson ser um grande problema defensivo. Nesse jogo eu não vi, não estou dizendo que ele não que o Júnior Rocha errou na avaliação, não. Mas nesse jogo eu não vi o Thalisson ser um grande problema defensivo para o Paysandu, que é o que muito eu elogio, por exemplo, do Hinkel. O Hinkel, se tu botar ele para fechar a linha ali com 5, ele vai fazer tranquilamente. E o Thalisson mostrou que ele pode sim ajudar, mas com uma característica mais ofensiva que a do Hinkel. E aí, Michel? Eu tô com o Mataus aí. Tô com o Mataus nessa parada. Acho que ele não foi muito diferente no primeiro tempo do restante do time, mas ele aproveitou na medida do possível. Ele fez bons lances, né? Conseguiu bons dribles, deu um trabalho lá pro Tito, que era o lateral esquerdo. E cara, sobre a questão física dele, de estrutura física, né? Ele não vai mudar muito. Se você mudar um atleta como o Thalisson fisicamente, botar ele mais forte, logicamente que ele vai precisar ganhar uma massa muscular e tudo, mas se você mudar muito, ele vai perder o principal dele, né, que é a velocidade no drible, e aí vai perder o que ele tem de melhor em campo. Mas ele ainda precisa de força e resistência. Mas isso que o Michel tá falando tem que ser dosado. Você não pode transformar o Cassiano e ficar um Robocop. Aí para se mexer, tu tem que dosar, que é pro cara ganhar força sem perder a agilidade. Eu tava assistindo ontem o jogo do Santa Cruz, que perdeu pro Amazonas por 1-0, e lá tem um baixinho que eu gosto, já jogou Série B e hoje tá no Santa Cruz, que é o Ronald, que é um ponta do Operário, né? Ele é do mesmo tamanho, pequenininho, o bad boy, e o sacana não para. Do time, o Bad Boy, o Santa Cruz saiu vaiado, mas o Ronald, a torcida aplaudiu, porque é o único que fazia as paradas lá acontecer e tudo. É desse tipo de jogo que o Thalisson vai ter que
ter na carreira, né? Vocês falaram do Ítalo também. Vamos ouvir o atacante do Paysandu antes de falar um pouco mais sobre ele, porque fez um dos gols da vitória e 10º na temporada pelo Paysandu. Coloca a camisa 9 aí, Net Neto. Não, a vitória é fundamental, né? Muito importante. A gente sabia que a gente tinha que vir aqui pontuar, buscar os 3 pontos. A gente vem fazendo boas partidas, mas tá faltando o detalhe do gol. Hoje, graças a Deus, a gente aproveitou as oportunidades que teve. O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, mas o segundo tempo a gente melhorou e tivemos uma vitória aí tranquila. Agora voltar para Belém descansar, porque no meio da semana a gente já tem mais um jogo decisivo aqui. Foi um resultado que surpreendeu vocês, né? O 4-1 foi um bom resultado, aliás, um ótimo resultado para o Paysandu, né? Com certeza, né? Como eu falei, a gente conseguiu aproveitar as oportunidades, né, que tivemos, coisa que a gente não vinha fazendo, a gente vinha tendo bastante oportunidade e às vezes a gente estava pecando nesse detalhe, a gente conseguiu aproveitar as oportunidades e vencer a partida. Esse foi o Ítalo e o detalhe que eu trago para vocês é o seguinte, tá? A última boa temporada do Ítalo foi 2024 pelo Volta Redonda, onde ele fez 10 gols em 23 partidas. E ele chegou aos 10 gols pelo Paysandu, precisando apenas de 17 jogos e ainda nós estamos em abril, senhores. A gente tem que exaltar aí também o camisa 9 do Paysandu, que já tinha feito uma boa participação contra o Vasco. No entanto, na minha opinião, uma coisa preocupa, eu quero ouvir vocês também. Novamente ele saiu cedo. Ele saiu com 15 minutos do segundo tempo. Isso preocupa vocês também? Vai, Bad. Preocupa, mas acende aquilo que a gente vem falando desde o início. A gente não quer se tornar repetitivo. Você que vai disputar uma competição, você tem que ter um elenco. Você tem que ter jogadores para justamente suprir essa condição que o Paysandu conseguiu conquistar, de ter um 11 muito forte quando adentra em campo, mas que quando as peças elas são trocadas, o time não absorve direito à troca. E tem um outro detalhe também, não só a troca, tá? Mas quando você pega o elenco como o do Paysandu, que jogou 3 vezes na semana, você vê que o desgaste compromete. Então o Papão tem que, agora, como dizem o pessoal da atualidade, tem que ver a minutagem de cada jogador desse aí, conversar e ver o que cada um pode produzir, porque enquanto o cara, olha, dá para me jogar 40, dá para jogar 45, tá tudo bem. Quando o cara sentir uma contusão que não der para voltar, passar 3, 4 rodadas fora, como é que é? O que eu percebi no Paysandu ontem é que os motorzinhos da equipe, o Paysandu tem alguns jogadores que são motores ali, como é o caso do Marcinho, que é o grande maestro do time. Só que eu senti que a perna dele tava cansada, e é normal. O Marcinho de novo jogou os 90 minutos. O cara correu que ele correu contra o Vasco. Aquele gol que ele perdeu, que ele meteu lá no Planetário, aquilo é cansaço. O cara do Fluminense fez igualzinho ontem o Joe Kennedy. Meteram a bola para ele, deu-lhe uma porrada na gaveta. Aquilo é cansaço. Então, o torcedor também tem que ter esse olhar de entender as limitações também. E quanto ao resultado, volto a dizer, o Paysandu fez sua obrigação. Este é o Paysandu que a gente está falando, é o Paysandu bicampeão dessa competição aí. Nenhum clube que disputa a Série B, aliás, ainda é da B, olha aí, nenhum clube que disputa a C, aí no caso, tem um bicampeonato de Série B. Então o Paysandu tem que passar por esta competição. Quando olhar na tabela, qual é a obrigação? O Paysandu tem que estar pelo menos entre os 4. Essa é a obrigação do Paysandu. De fato, senhores. Olha, 11h18. Fala, Michel, rapidinho. Penso que o time titular do Paysandu, não sei se vocês concordam, o time titular do Paysandu, para mim, ele não precisa provar mais nada para ninguém em termos de capacidade individual. O que a gente vai discutir a partir de agora até o final da Série C são os momentos de cada um. O Ítalo está caindo de produção, vamos descobrir por que o Ítalo está caindo de produção. O Bruno Jujuba aqui botou aqui porque o Taylon saiu.
Falou, o Thay não saiu do time, o Ítalo começou a cair de produção. Não Enquanto sei. o Paysandu esteve completo no tapete verde do Mangueirão, peitou o Vasco de igual para igual. Isso. Peitou um time de primeira divisão. Isso. Teve momentos que cresceu em cima do Vasco. Mas por quê? Estava com todas as suas baterias carregadas. E Exatamente. olha, se a gente for falar de queda, aumento de produção, o último jogo do Thailand foi o segundo jogo do Repá. Desde então, o Ítalo fez 4 gols. Então não é isso. Eu acho que eu tô mais com. Eu só trouxe a opinião. Eu tô mais com a opinião do Bad. Eu acho que é perna mesmo e momento. O caso do Ítalo, já não digo que nem é físico. O caso do Ítalo é alimentação. Aí vamos lá. Por que perdeu a alimentação? Porque perdeu as pernas, cansou fisicamente. Isso, é. Uma coisa é o garoto Vanderlei, lá de Capanema, aquele conhecido e tal, chegou aí, lembra? Que um dia corria. Aquela mochila lá e tal, Que levaram, no primeiro dia de Belém, levaram essa mochila. deram o traço nele, é. Então, uma coisa é você estar, carregado, outra coisa é você estar cansado. Então só para concluir, eu acho que o torcedor do Paysandu e a gente como imprensa em geral, a partir de agora, a gente tem que avaliar nesse contexto. Não é dizer que não é só aceitar, né? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar que o cara está num mau momento e tudo. Não, a gente tem que entender o porquê. Porque aqui em Belém, o cara joga bem, aí ele é o melhor do mundo. Aí ele faz 2, 3 partidas ruins, aí ele passa a ser o pior do mundo, Mas não ele presta nem mais joga para bem, nada. só faz o Meu gol. Mas amigo a gente tem Jairo, que... Meu amigo Jairo, olha o que o meu amigo Jairo está dizendo, que eu respeito pra caramba a opinião de todos aqui, tá, Jairo? Mas o Vasco não é parâmetro, Bed. Não é parâmetro. Para um time de Série C... Ontem o Vasco perdeu pros fedorentos na Bacia das Almas, lá dentro do Gambazão. O Vasco vem dando trabalho com esse time aí do Renato aí. E outra coisa, nós estamos falando de um time que disputa a Série A para um que disputa a Série C. Com o investimento, é até covardia a gente falar do investimento do Vasco pro investimento do Paysandu, pô.